Bom dia, pessoal. Vamos lá resolver essa questão 1 da AD2 de cálculo 3. É uma questão que vai trazer o teorema da função implícita, né? Vamos lá. Considere a função f de R3 em R. Essa informação é importante. Vai fazer mais sentido um pouco mais à frente. Porque é de R3 em R, então o que eu quero é um valor real. Definida por fzão, ó, f maiúsculo, x, y, z igual a x à terceira vezes y ao quadrado mais z, seno de x sobre 2 mais z elevado a 7. Prova que a equação define implicitamente uma função. Ó, f de x, y, z igual a 4π sobre 3. Isso aqui é uma constante, né? Define uma função implícita, né? Na vizinhança v no ponto π e menos 2. Eu trouxe o teorema da função implícita, nesse caso, para o R3, no livro também traz para o R2, mas o procedimento é o mesmo. Então, assim, convém depois dar uma olhadinha lá no caso em que a gente está trabalhando no R2. Mas é exatamente a mesma coisa. Aqui eu trouxe o teorema, né? Ele não traz a demonstração, mas a intenção é dizer o que o teorema garante, né? Ó, CGG, XY uma função de classe C1. Classe C1 significa que a derivada dela é contínua em todos os pontos, né? Definida em um subconjunto aberto B de R3. Então, e seja ABC pertencente a B, tal que G de ABC é igual a D. Isso aqui é o que a gente quer. A gente quer fazer a derivada de G, que no caso é F, em relação a Z, no ponto ABC, diferente de zero. Se for diferente de zero, pronto, o teorema garante essa função aí. Beleza? Então, basicamente, esse é o nosso objetivo. Então, o que a questão diz pra gente? Ó, f de x, y, z igual a π sobre 3. Então, vamos colocar aqui, ó, letra A vai ser a função igualando a constante, né? Então, vai ficar x à terceira y ao quadrado mais z seno de x sobre 2 mais z elevado a 7 é igual a 4π elevado a 3. Certo? Só que, vamos lá, ele quer na vizinhança de π, ou seja, o π vale x e o y vale menos 2. Qual é o meu objetivo? É encontrar o z, para aí sim eu garantir pelo teorema. Então, eu ainda preciso encontrar esse valor de z. Então, eu vou substituir o x por π e o y por menos 2, ok? Então, vai ficar π à terceira vezes menos 2 ao quadrado mais z, que multiplica seno de π sobre 2, então, aliás, de x sobre 2, então fica π sobre 2 mais z elevado a 7 é igual a 4π elevado a 3. Então, quando eu faço aqui, ó, menos 2 ao quadrado, vai ficar 4. E 4 vezes π à terceira, 4π à terceira, mais z vezes seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é seno de 90 graus, né? E seno de 90 é igual a 1. E 1 vezes z é o próprio z. Mais z elevado a 7 igual a 4π sobre 3. Jogando 4π sobre 3 para o outro lado, vai ficar 4π sobre 3 menos 4π sobre 3. Então, eu posso simplesmente cortar, porque isso aqui vai ser igual a zero. Ok? Então, vai ficar z elevado a 7 mais z. Isso é igual a zero. Colocando o z em evidência aqui, vai ficar z elevado a 6 mais 1. Isso aqui é igual a zero. Deixa eu arrumar esse 6 aqui, ficou bem esquisito. Z elevado a 6 mais 1. Isso aqui é exatamente igual a zero. Então eu tenho um produto, né, sendo igual a zero. Então basta que 1 seja zero. Então eu tenho que z é igual a zero ou z elevado a 6 mais 1 é igual a zero. Então, repare o seguinte, que quando eu jogar se eu continuar essa equaçãozinha aqui, vai ficar z elevado a 6 é igual a menos 1. E esse resultado aqui pertence
aos números complexos, né? E a gente não quer que pertença a números complexos. Por quê? Porque o z está definindo nos reais. Por isso que eu só pego z igual a zero. Exatamente por isso. Então, assim, Léo, se eu tivesse achado um z aqui que pertencesse aos reais também, teria que fazer para cada caso aqui. Nesse caso, aliás, nessa questão específica, eu só tenho um valor para z. Porque as outras soluções ela está contida nos números complexos. E a gente não quer. Que a função vai de R3 em R. Então, assim, aqui, vamos supor que, sei lá, eu tivesse z elevado a 6 é igual a 1. Ao invés de menos 1 sendo 1. Então, z seria raiz sexta, né, de 1. Isso dá mais ou menos 1. Então, eu teria que fazer para 1, teria que fazer para menos 1. Todos os procedimentos que eu fizer aqui para o zero, né, no caso. Então, assim, essa informação é importante, a definição da função, tá vendo? Vai de R3 em R. Então, o meu z vale 0. Ok? Aí, vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso garantir que a função de g em relação a z, a derivada de g em relação a z, ou seja, nesse caso é f, no ponto ABC seja igual a 0. O c a gente já descobriu, que é 0. E o AB a gente já tem, que é o π e o menos 2. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, derrom f sobre derrom z. Ok? Então, vamos lá. Vamos derivar essa função em relação a z. A função é x à terceira mais y ao quadrado. Estou derivando isso aqui em relação a z. Ó. X à terceira mais y ao quadrado. X à terceira mais y ao quadrado não tem z aqui, tá vendo? Então isso aqui é constante. E derivada de constante vai ser 0. Ok? Z vezes seno de x. Z vezes seno de x. Seno de x sobre 2 é constante. Então, constante eu posso colocar para fora. Vamos colocar aqui, ó. Vai ficar igual a seno de x sobre 2, que multiplica a derivada de z. Em relação a z, é 1. Então, aqui vai ficar vezes 1. Não preciso colocar. Mais a derivada de z elevado a 7. Dá um peteleco no 7, fica 7 vezes z elevado a 6. Ok? Só que a gente quer a derivada de f, ó. A gente quer derrom f no ponto π menos 2. E agora o z eu já encontrei, vale 0. Dividido, aliás, derrom z vai ser igual a... vamos lá, então eu vou trocar o x por π, o y por menos 2 e o z por 0. Então vai ficar seno de π sobre 2 mais 7 vezes z, só que no caso o z vale 0, elevado a 6. E isso é igual, seno de π sobre 2 é 1, que a gente já viu, que é o seno de 90, mais 0 elevado a 6 é 0, 7 vezes 0 é 0, e 1 mais 0 é igual a 1. Isso aqui é claramente diferente de 0, portanto, a gente mostrou que sim, pelo teorema da função implícita, existe essa vizinhança, né? Define implicitamente uma função e uma vizinhança. Ok? Então a letra A é bem tranquila. Basicamente é descobrir o valor de z. Léo, e se o z fosse igual a 0, igual a 1, mais ou menos 1? Eu teria que fazer para todos esses casos aqui. Tá ok? Aqui só precisou fazer para um caso, porque o z deu igual a 0, só tem um caso, que é o z igual a 0, o resto está contido nos complexos, não é o que a gente quer. Ok? E para a gente matar a letra B, o item B. São as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, né? Para cada x e y pertencente a essa vizinhança. Então, assim, o teorema também traz a fórmula, né, de como que eu descubro essa derivada aí. Então, é o seguinte. A derivada em relação a x, eu vou derivar a função, né, que no caso é f, em relação a x, em ponto x, y, z.
vai ser menos isso, né? A derivada de f em relação a x, dividido pela derivada de f em relação a z. A derivada de f em relação a z, a questão já me trouxe, né? Que é justamente o que eu fiz no item A. Falta achar a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a z. Aqui a gente já começa a perceber por que no item A eu verifiquei que a derivada de relação a g naquele ponto seria diferente de zero, né? Porque ele está no denominador, tá vendo? Para não dar uma indeterminação, o meu denominador precisa ser diferente de zero. E isso já começa a fazer sentido, né, na nossa cabeça, o porquê de provar que aquilo era diferente de zero e tudo mais, justamente por ele estar no denominador. Ok? Então a gente começa a fazer sentido nesses teoremas. Que na maioria desses teoremas é complicado a leitura, né? Mas enfim, a gente tenta simplificar ao máximo. Beleza? Então assim, para o item B a gente vai calcular. Deixa eu só pegar a função aqui novamente, ó. Então, o que eu preciso? Ó, derivada de f em relação a x. Vamos derivar isso aqui em relação a x. Quando eu derivo f em relação a x, então vai ficar y ao quadrado é constante. Então eu jogo para fora. Vai ficar y ao quadrado vezes. A derivada de x à terceira em relação a x vai ser 3 vezes x ao quadrado. Ok? Então aqui, essa aqui é a derivada em relação a x de x, y e z. Igual. A derivada de z vezes seno de x sobre 2, z é constante, então eu jogo para fora. Mais z vezes. Essa derivada aqui, ó, eu uso a regra da cadeia, né? É a derivada de dentro vezes a derivada de fora. A derivada de dentro de x sobre 2 vai ser 1 sobre 2, vezes a derivada de seno de x sobre 2. A derivada de seno é cosseno. Então fica cosseno de x sobre 2, ok? E a derivada de z elevado a 7? A derivada de z elevado a 7 é constante. Isso vai ser igual a zero, porque eu estou derivando em relação a x, ok? Então, a derivada de x em relação... A derivada de f em relação a x vai ficar... Vou botar para cá, ó, 3x ao quadrado vezes y ao quadrado, mais z sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2, ok? E vamos derivar isso em relação a y. Vamos ver o que acontece. Agora eu quero a derivada de f em relação a y. Essa vai ser até mais tranquila, né? Por quê? Vamos ver isso agora, ó. Derivada de f em relação a y no ponto x, y e z. Vai ser igual. Então agora eu estou derivando isso aqui em relação a y. Então o meu x e o meu z são constantes. Então aqui eu jogo o x para fora, vai ficar x à terceira. Vezes, dou um peteleco no 2, 2y. Olha o galo participando, sempre. Aí, mais z seno de x sobre 2, tudo aqui é constante, ó. Vai para zero. Z elevado a 7, constante, vai para zero. Então eu paro aqui, ó, x à terceira vezes 2y ao quadrado. E com isso eu posso concluir a questão, né? Então, fzinho, agora, fzinho de x no ponto xy, agora é função minúscula, né? Já é a resposta, vai ser menos 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais z sobre 2, vezes cosseno de x sobre 2, e isso tudo dividido pela derivada de f em relação a z, que eu já fiz no item A. Vamos encontrar aqui, ó. Tá justamente aqui. Isso aqui é seno de x sobre 2 mais 7z elevado a 6, ok? E a derivada de f em relação a y, no ponto xy, vai ser igual a 2x à terceira, menos 2x à terceira, né? Vezes y, isso tudo dividido por seno de x sobre 2 mais 7z elevado a 6, ok? E aqui é claro que esse menos aqui está
é no numerador inteiro, então convém a gente colocar um parêntese, um colchete, uma chave, para identificar isso, ok? E com isso a gente conclui a questão 1. Bora para a próxima.